Pois bem, nós vamos cumprimentando aqui o Dr. Braga, Darcy Braga, ele que é clínico geral, mas também é teólogo, e hoje ele vai falar aqui na área da sexualidade, no ponto de vista da teologia e também no ponto de vista clínico, científico. A paz do Senhor, Dr. Braga. A paz do Senhor, irmão Tadeu, e a todos os ouvintes do programa. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui com vocês, e principalmente para falarmos de um tema tão importante e relevante nos dias de hoje para a Igreja de Jesus aqui na Terra. Falar sobre sexualidade há pouco tempo atrás, Dr. Braga, para a Igreja, no ponto de vista religioso, é um tabu, não é verdade? É verdade, irmão Tadeu, e infelizmente isso ainda persiste. Embora aparentemente exista alguma liberdade de se falar, mas o tema não é abordado de maneira clara, muitas vezes, para o jovem, principalmente da nossa igreja. Isso, infelizmente, deixa o nosso jovem à mercê de toda a influência que ele tem da escola, do mundo, enfim. Então nós temos que melhorar a nossa forma de transmitir esse conhecimento, principalmente para os jovens e para as crianças. Dr. Braga, abrindo aqui o nosso assunto, eu queria perguntar para o senhor o que é sexualidade no ponto de vista clínico ou no ponto de vista científico. O que é sexualidade? Sexualidade pode ser traduzido como todas as características que definem ser homem ou ser mulher. Então isto começa muito precocemente. Se você observar, desde a questão da brincadeira da criança, já existe uma diferença. Você observa que os meninos, eles tendem a fazer brincadeiras mais de aventuras, mais de questão física propriamente dita, enquanto que as meninas já se interessam por brincadeiras com as bonecas, com o aspecto mais imaginário. Então você observa que a sexualidade diz respeito a todo o comportamento de ser homem e ser mulher. Não é apenas o aspecto físico, mas muito mais o aspecto de comportamento. No primeiro tópico, a nossa lição aborda aqui as questões sobre a sexualidade. No segundo tópico, o valor da pureza sexual antes do casamento. E depois fechando a lição aí, falando sobre o sexo que a Bíblia condena. São 3 tópicos que tem muita coisa para ser falado e nós vamos ter que falar, inclusive, o último tópico, Dr. Braga, falando sobre o sexo que a Bíblia condena. É assunto polêmico, é assunto que tem sido abordado, inclusive, no momento, mas precisamos falar. É verdade, irmão Tadeu, não podemos nos omitir, até porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E na Bíblia nós encontramos muito claramente a definição de como deve ser o comportamento de cristão verdadeiro sobre essas questões. Nós vamos fazer questão de ler, inclusive, essas referências aqui hoje. Hoje nós estamos falando aqui um tema muito importante, falando sobre a sexualidade, ou seja, a família e a sexualidade. É um tema da nossa lição da Escola Dominical, a lição de número 9. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar a nossa Casa Congregadora da Assembleia de Deus aqui no Brasil, por desenvolver esse tema através do pastor Elinaldo Renovato. É um tema realmente importantíssimo de ser falado, de ser trabalhado, e que eu lembro a primeira vez na história da Escola Dominical sendo abordado esse tema na Escola Dominical. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui como convidado o evangelista Dr. Darcy Braga, ele que é também teólogo e é clínico geral e fala com muita propriedade sobre esse assunto da sexualidade. Já fizemos algumas perguntas no início da programação para ele, mas eu quero fazer ainda, antes de entrar especificamente nesse tema da lição, Dr. Braga, eu queria fazer a pergunta do seguinte: a sexualidade é algo indispensável, necessário para o ser humano, falando aí no ponto de vista clínico, científico, ou não é? O ser humano pode viver sem o sexo? Até o apóstolo Paulo fez menção dessa situação, que a questão do celibato, ou a questão então do não matrimônio, do homem viver sozinho, não é uma coisa comum. Então isso é exceção à regra. O normal para o ser humano é que ele busque uma companheira, um companheiro, ou seja, ele vai buscar satisfazer esse desejo interno, que é como se fosse
uma necessidade alimentar até, como fosse uma fome. Nós costumamos dizer que a sexualidade é como um tipo de fome que a pessoa busca alimentar-se ao longo da vida. E para isso ele vai precisar encontrar uma outra pessoa para que possa ambos satisfazerem um ao outro. Esse é o padrão normal, biológico inclusive, e que também está de acordo com a palavra de Deus. O senhor quer dizer então que a falta do sexo, na sua idade normal, ele pode refletir na saúde física? Nós entendemos que principalmente na questão psicológica, muito mais na questão psicológica. Na questão física não daria para a gente extrapolar esse ponto, mas na questão psicológica com certeza. A pessoa que, tendo sua idade adulta, ele já pensa, ele busca essa satisfação. A não satisfação dessa necessidade pode gerar, na verdade, algum tipo de transtorno psicológico. Do ponto de vista físico, não haveria tanto problema, muito mais do psicológico, por questões até da questão da sua autoestima, né? Por que então que ele não está encontrando alguém, ou por que para ele as coisas são diferentes. Então isso pode gerar algum tipo de depressão talvez, mas do ponto de vista físico não necessariamente. Uma palavra que é muito usada na questão sexual, que é o libido. O que seria o libido? Libido é o termo que designa o desejo sexual propriamente dito. É o desejo físico, do sexo físico. Isso chama-se libido. Os transtornos de libido são mais evidentes no casamento, ao longo do casamento. Então, o que acontece normalmente? O jovem casal dificilmente vai ter problema de libido, a não ser que haja problema físico, orgânico em algum deles. Do contrário, normalmente a gente observa que os casais jovens lidam muito bem com essa questão da libido, não tem essa dificuldade. À medida que avançam os anos do casamento, pode ser que surja devido a questões ou psicológicas ou físicas mesmo. Por exemplo, a questão da doença diabetes. Diabetes é uma das doenças que mais causa problema para o homem, principalmente. Não só na questão da libido, mas da questão física, do próprio funcionamento do seu órgão físico. Então, existem doenças orgânicas que podem afetar. Mas, de um modo geral, a libido é justamente o desejo físico, o desejo pelo sexo físico. Mas então a falta do libido pode trazer transtorno, inclusive, para o casamento? Com certeza. Quando surge essa deficiência no casamento, muitas vezes é causa de desentendimento. Uma estatística trazida por um pastor que fez uma preleção recentemente na nossa igreja, ele trouxe uma estatística que 60% dos casos de separação entre os evangélicos se deve à dificuldade nessa área sexual, principalmente por falta da libido por parte das mulheres. Então a falta do libido ela pode acontecer por algum medicamento que o casal toma, ou seja, um deles, ou também pelos conflitos, pela falta de comunhão, de entendimento. Esse libido pode ser, digamos, eliminado, é isso? Exatamente. A causa da perda da libido, a gente diz que é multifatorial. Não existe uma causa única, exclusiva. Por isso que precisa orientar os casais que diante de um fato desse precisa procurar ajuda. O que não pode deixar é de procurar ajuda. Isso pode acontecer em uma fase da vida para qualquer casal. Mas uma vez que esteja acontecendo, é muito importante buscar ajuda. Ajuda de quem? Ajuda pastoral, ajuda profissional. Existem tratamentos, existem formas de resolver o conflito antes que se torne insolúvel e acabe em separação. Inclusive, esse é um dos fatores que eu acho importantes do ponto de vista da educação das novas gerações. Como que nós vamos dar exemplo para as novas gerações, defendendo que o casamento é o modelo de Deus para a satisfação do ser humano, se nós temos muitos exemplos de casamentos infelizes? Então a nova geração nunca vai aprender que o modelo de Deus é o melhor, porque nós não estamos dando bom exemplo.
Então, diante de dificuldades do casal, relacionadas à sexualidade do casal, com dificuldade de libido ou questões físicas, deve-se procurar ajuda, não deve-se ficar escondendo esse fato, porque ele vai acabar gerando conflitos graves no casal e até separação. Mas o libido tem, digamos, medicamentos que possam ajudar nesse libido? Sim, perfeitamente, irmão Tadeu. Hoje tem vários tipos de tratamentos disponíveis, mas tudo depende de um bom diagnóstico, como qualquer outra doença. O tratamento torna-se muito mais simples a partir do momento que você tem um diagnóstico adequado. Se você dá o remédio para a doença errada, não vai sarar. Por isso que é muito importante, diante da dificuldade, o casal procurar ajuda profissional mesmo. Até porque a falta do libido pode ser um problema psicológico e não físico. Sim, entra num leque, como eu já falei. A questão da disfunção, isso tem um termo técnico para isso, é disfunção sexual. Nesse capítulo, disfunção sexual, você abre o leque para uma série de situações. Por isso nós dizemos que é multifatorial, ou seja, são muitos fatores que podem influenciar esta área da vida do ser humano. E é muito importante, principalmente para a vida matrimonial. E como eu já falei, nós sabemos e já tem acontecido muitos casos de separação entre irmãos evangélicos em virtude de dificuldades que não foram tratadas na hora certa nessa área da sexualidade, da libido, enfim, da vida sexual do casal. Vamos falar aí sobre a família e a sexualidade, e o primeiro tópico aqui vai falar das questões sobre a sexualidade, que está dividido em 3 subtópicos, falando aí sobre o mundo dominado pelo erotismo, e o segundo subtópico, fornicação é pecado, e o terceiro, prazer no casamento. E no segundo tópico, o valor da pureza sexual antes do casamento. É um assunto até que parece ser um assunto, digamos, atrasado, né, que quase não se fala mais, mas nós temos muito para falar sobre esse tema e a importância desse tema, o valor da pureza sexual antes do casamento. E fecha a lição num assunto também que é considerado atualmente polêmico, um assunto que está em discussão na mídia, que vamos falar aí sobre o sexo que a Bíblia condena. E o primeiro subtópico é a prática do homossexualismo. Então, você que está nos acompanhando aqui aí, se você é homossexual, e você vai ter que nos ouvir e nós vamos ter que falar o assunto que a lição traz hoje, e o Dr. Braga vai falar aqui com muita ênfase em cima desse assunto da prática do homossexualismo. E também fecha a lição aí falando sobre educando os jovens na palavra de Deus. Então, um assunto que vai ser importante, vai ser falado. Digita lá, doutora Damares, você vai assistir um vídeo onde essa mulher de Deus, que é uma psicóloga, ela comenta, ela explica o que está sendo feito no mundo hoje para erotizar as crianças, justamente para parecer que as nossas crianças já têm uma libido, já têm uma sexualidade avançada, o que nós sabemos que não é verdade. Criança é criança, criança é inocente nessa questão. Por isso a própria lei protege a criança. Estão lutando inclusive para baixar a idade mínima para poder considerar normal uma menina ter sexo, que hoje é 14 anos. Hoje, se um homem tiver sexo com uma menina menor do que 14 anos, é considerado crime, pode ser condenado por estupro. E eles estão tentando baixar essa lei para 12 anos. Imagine você que estão tentando fazer com que a lei permita que a partir de 12 anos uma menina já possa entregar o seu corpo e fazer sexo considerada como uma pessoa adulta. Isso está sendo tentado na questão legal por esses movimentos que são contrários à vontade de Deus. Só linkando aí o que o senhor falou sobre o libido, qual a idade que começa a se manifestar esse comportamento, ou seja, o libido? A partir da adolescência. Essa adolescência, a gente entende que é a partir do funcionamento dos hormônios sexuais masculinos e femininos. Mas nós temos que entender que existe uma maturação do corpo e uma maturação da mente. E a maturação do corpo, ela vem antes da mente. Então, mesmo aquela mocinha que já desenvolveu os seios, que já tem aparência
de uma mulher, na sua cabeça, muitas vezes, ela é infantil. Ela não tem noção do que aquilo representa. E muitas vezes o que a gente vê nesses meios de comunicação é transformar essas meninas que ainda são inocentes como se elas fossem garotas de programa que estão se oferecendo a qualquer momento para qualquer homem. Até porque sexo é responsabilidade e uma criança, uma menina com essa idade não tem responsabilidade. Não tem como ter, por isso que a lei inclusive protege hoje. Mas veja o risco, por isso que eu indico a você, principalmente você que é professor da escola bíblica, que vai ter que dar esse tema amanhã, procure esse vídeo na internet, Doutora Damares, assista esse vídeo que vai te dar muitas informações importantes para falar sobre esse tópico do que está acontecendo nesse mundo tenebroso realmente, que estão tentando fazer com que as crianças percam a sua inocência. E a questão do erotismo que o comentarista da lição deixa esse tópico registrado? Justamente porque esse aspecto do erotismo é um aspecto que enaltece apenas o físico. Ele leva ao lado do prazer físico acima de tudo. Faz parte, inclusive, daquela filosofia do hedonismo, que é aquela filosofia que busca o prazer a qualquer preço. E em nome desse erotismo, estimula-se a pedofilia, estimula-se a prostituição, enfim, tudo que é abominável ao Senhor vem atrás disso. Porque no casamento cristão vai existir a sensualidade, é normal, mas não necessariamente vai haver esse erotismo, que é uma busca desenfreada por um prazer sexual que nem existe. Inclusive o erotismo ele está presente na televisão, na internet, inclusive em muitos pontos, através inclusive de publicidades. É o que a gente mais vê, Montadeu. Se você sai pelas ruas e olha os outdoors, você vê explicitamente que estão usando muito dessa questão do erotismo para promover todo tipo de produto que você imaginar. Por quê? Porque isso atrai a visão do ser humano. Principalmente o homem, ele é visual. Então isso é muito usado para chamar a atenção. Só que isso acaba sendo pernicioso para os relacionamentos das pessoas. O nosso escritor, ele fala também aqui nesse primeiro ponto sobre o prazer no casamento, quer dizer, o sexo trazendo prazer no casamento. Deus, quando criou o sexo, ele pensou no prazer ou foi mais para a procriação? Absolutamente só para a procriação, não, de jeito nenhum. Inclusive, a procriação acaba sendo como que uma recompensa pelo casal ter buscado o prazer. Então, o sexo não existe para procriar. O sexo existe para proporcionar satisfação e prazer para o casal. Uma consequência disso acaba sendo a vinda dos filhos. Então, é quase que uma compensação que Deus dá para o casal que buscou alimentar-se um ao outro, satisfazer um ao outro nessa área da vida do casal, que é a área sexual. Nós temos até exemplo lá na Bíblia que Deus puniu um cidadão porque ele não estava fazendo o seu papel de reproduzir lá com a sua mulher, que anteriormente tinha sido a mulher do seu irmão, e ele interrompia a atividade sexual para não levar ela até o fim, para não procriar. Então, bem se vê que no propósito de Deus existiam as duas situações. O prazer que se busca é que vai levar à procriação. Então eu entendo até que a procriação acaba sendo como que uma recompensa ao casal que usufruiu do prazer. E nós vemos isso claramente em Provérbios 5:15 a seguir. Há uma descrição bem poética de como deve ser o casamento cristão. O casamento que busca a satisfação plena do casal, inclusive na área física. Ali ele fala com todas as letras que deve haver satisfação para o casal na área sexual. Inclusive essa falta de prazer, certamente é um dos motivos de muitos casais, infelizmente, estamos falando aqui de casal cristão, acontecer a separação, o divórcio. Verdade, irmão Tadeu. Como você já comentou, parece que nos últimos tempos, embora a gente tenha mais liberdade para falar desses assuntos, não estamos sendo eficientes o suficiente para conseguir chegar nesses casais com problemas. E nós acabamos sabendo do problema depois, quando já estamos separando-se, por causa dessas questões. E muitas vezes isso se dá ao fato
de que espiritualiza-se demais essa questão. E na verdade Deus nos criou corpo, alma e espírito. Então nós temos o corpo também, não há como negar o nosso corpo. E Deus deixou o casamento como a maneira correta, a maneira certa, a maneira santa de satisfação sexual do homem e da mulher. E muitas vezes nós vemos que um dos cônjuges, às vezes, esquece desse lado, começa a espiritualizar demais e esquece de satisfazer o outro nessa área. E, como nós sabemos, o mundo está aí oferecendo essas oportunidades em todo momento, em todo lugar, com facilidade, né? E aqui vamos entrar aqui no terceiro tópico, no segundo tópico, falando do valor da pureza sexual antes do casamento. Isso nesse tema aqui, está falando de virgindade, a questão do sexo antes do casamento, até que ponto realmente existe essa valorização, até porque parece falar de virgindade, parece até que é um tema já passado atualmente. Pois é, mas a palavra de Deus diz, né, que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E na palavra dele diz claramente que é pecado a fornicação. O que é fornicação? É o sexo antes de casar. Fornicadores, consta inclusive ali que não entrarão no reino de Deus. Ou seja, fornicação é o sexo entre dois solteiros, é isso? Exatamente, é o sexo antes do compromisso oficial de casar. E por que Deus proíbe isso? Tanto que nós lemos Gênesis 2:24, que diz: deixará o homem pai e mãe, para depois unir-se à sua mulher, e depois vai juntar as carnes. Então, o sexo físico é o terceiro passo da ordenança de Deus para o casamento. Primeiro, ter condição financeira de sustentar a família, depois vai casar oficialmente, unir-se à sua mulher, e depois é que vai ter o direito de unir as carnes. É o terceiro aspecto. E qual é a motivação disso? Veja, a honra da mulher está no seu corpo. Então, quando a mulher entrega o corpo para o homem, ela entregou a sua honra. E se essa mulher entrega a sua honra antes de casar, como que esse homem vai confiar nela depois? Esta é a causa de muitos ciúmes doentios que nós sabemos que existem. E que parece inexplicável que um homem tenha um ciúme tão doentio de uma mulher. Isso se deve muitas vezes a essa questão. A mulher entregou a sua honra para ele antes de casar. E ele fica eternamente com a dúvida se não vai aparecer um outro e ela vai fazer a mesma coisa. Porque ela não teve a honra de esperar para casar oficialmente, para daí entregar-se a ele. Então o problema não está exatamente na mulher. Está na cabeça desse homem. Então a virgindade que a mulher deve levar para o casamento é uma prova de amor para aquele homem. E não que a prova de amor seja ela entregar a virgindade antes. Porque a gente vê no mundo aí, muitos casaizinhos de namorado, que exigem uma prova de amor a entrega da virgindade. Isso é mentira. Porque essa entrega da virgindade antes de casar é uma desonra para a moça. Você está fazendo uma afronta à honra dessa moça. Porque você não a honrou a ponto de esperar para casar para tê-la fisicamente. E ela também não foi honrada. Ela não segurou sua honra para só entregar depois do casamento. Então o que está em jogo nessa situação, e que nós temos que enfatizar, porque é isso que a palavra de Deus fala, é a honra da moça. Bom, a Bíblia trata como pecado, a perda da virgindade, o sexo antes do casamento como pecado. Mas e o reflexo no mundo? Aqueles que não conhecem a Bíblia e praticam a sexualidade antes do casamento, que chama-se aqui fornicação, tem algum reflexo, tem algum prejuízo? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nesse caso não é diferente. Mesmo para aquele que não conhece o preceito, ele acaba pagando o preço da morte do seu casamento por conta disso. É aí que eu refriso aquela questão. Surge o distúrbio do relacionamento através de um ciúme que não tem lógica, que não tem explicação. Porque esse homem nunca mais consegue confiar plenamente nessa mulher. Mesmo não sendo cristão, é esse o comportamento do ser humano por natureza. Exatamente, nós vemos isso em muitos exemplos de pessoas que não são cristãs, inclusive até com violência doméstica. Muito caso de violência doméstica, do marido bater na mulher, se deve a essa situação, porque ela entregou a honra dela antes e no fundo, ele se sentiu inseguro em relação a essa mulher.
de não poder confiar nela. Afinal de contas, ela não teve a honra suficiente de esperar casar para entregar o corpo físico. Inclusive no Antigo Testamento era tratado com penas duras, inclusive a mulher que perdia a virgindade e inclusive era até apedrejado. Exatamente, no tempo da lei, a pena por esse aspecto era a morte. Por quê? Porque já geraria com certeza um começo de vida, de casamento, que daria errado. Então por isso até pode ver que a Bíblia mostra vários exemplos que aqueles que pecavam, que em idolatria, em várias questões, eles eram exterminados completamente. Nós temos lá o exemplo de Acã, que pecou quando invadiram lá a cidade de Jericó, e ele pegou o que não devia. Ele foi morto, ele e toda a sua família, tudo foi morto. Por quê? A ideia era eliminar do meio do povo de Deus aquilo que fosse contaminar os outros. Então a grande questão aqui é pelo exemplo. Então o exemplo que quem dava mau exemplo era eliminado do povo de Deus. Hoje nós vivemos no tempo da graça, mas mesmo no tempo da graça, as consequências do ato das pessoas recaem sobre elas mesmas. Não necessariamente com a morte física imediata, mas através da morte, muitas vezes, do próprio relacionamento do casal. Estamos fechando o nosso programa falando aí sobre o sexo que a Bíblia condena. E a prática do sexo, homossexualismo, é uma das práticas que a Bíblia condena. Eu queria perguntar aqui para o doutor, homossexualismo é doença? Já foi considerado assim, irmão Tadeu, mas mais recentemente foi mudado esse conceito. Hoje entende-se como uma questão mais comportamental. Entendemos mais como uma questão de comportamento. E comportamento é uma coisa aprendida. Então, de alguma forma, houve em algum momento da educação dessa criança algum fator que desencadeou esse comportamento diferente. E a palavra de Deus não deixa dúvida. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele escreveu já no capítulo 1, no verso 24, porque você imagine o que era Roma naquele tempo. Acontecia tudo o que nós vemos hoje acontecendo na nossa sociedade, na Roma antiga já acontecia. E o homossexualismo também era uma dessas coisas. E aí Paulo, sobre o assunto, ele disse claramente: pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o corpo entre si. Então Paulo fala claramente, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então não tem dúvida aqui da condenação dessa prática pela palavra de Deus. Nós, como cristãos, não temos nenhuma margem de aceitação desse comportamento como normal. Enfatizamos sempre, como cristãos, que Jesus ama o pecador. Jesus está chamando o pecador ao arrependimento. Então isso também é extensivo à prática do homossexualismo. Então o homossexual está sendo chamado por Jesus, mas para abandonar o seu pecado. Não está sendo chamado para continuar sendo homossexual da forma como é. Porque a palavra de Deus não nos dá permissão, não nos dá margem de aceitar esse comportamento. Não há como. Então a Bíblia é enfática, o homossexualismo é pecado. Não tem como fugir disso, a Bíblia condena esse comportamento, mas o Estado, envolvendo-se na legalização, ele não estaria querendo legalizar o pecado? Mas perfeitamente, isso já acontece em várias situações. Você vê na própria questão do uso de droga, a tentativa de legalização da maconha, a tentativa de legalizar o aborto. O mundo jaz no maligno, mas nós, como representantes de Deus na terra, como embaixadores de Cristo, temos que manter posição firme, apoiando inclusive os nossos representantes evangélicos que estão lá e estão sendo até massacrados por essa posição. Eles são considerados radicais, fanáticos, mas essa é a nossa posição como cristãos. Nós não podemos abrir mão do que diz a palavra de Deus, porque a lei mudou. A lei dos homens mudou, mas a lei de Deus não muda. Então nós precisamos continuar orando, agindo nesse ponto, nesse aspecto que você falou dos nossos representantes, e lógico, lembrando aqui
que nós não somos contra a pessoa que age assim, mas sim contra o comportamento. Da mesma forma que vale para os outros bandidos. Jesus perdoou o ladrão da cruz no dia da morte lá e disse que ele ia estar no paraíso. Então Jesus aceita o arrependimento e perdoa o pecado. Mas o que Jesus disse? Vá e não peques mais. Então há que se abandonar a prática do pecado. E essa prática é considerada pecado na palavra de Deus. Não há como entender de outra forma. Nós vamos encerrando aqui o nosso horário. Você foi. Obrigado, doutor Braga, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, irmão Tadeu, pela oportunidade de falar de um tema tão relevante e colocamos à disposição das congregações que queiram que a gente leve uma palavra mais específica sobre esse assunto para casais. Podem entrar em contato, inclusive com você transmite para nós e a gente, podendo, atendemos esses convites também. Quanto à clínica que o senhor dá atendimento, qual é o telefone? 3024-1001, é a Cardio Center Batel. Ok, nós agradecemos a Deus pela tua vida e pela vida de todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa. Até o próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.